Não é de hoje que lemos em blogs, artigos e até mesmo em livros de história sobre um suposto encontro entre Dom Pedro II, o cosmopolita e último imperador do Brasil, e Friedrich Nietzsche, o filósofo trágico, mestre do eterno retorno e anunciador da morte de Deus. Esse encontro, entretanto, é fato ou pura ficção? É o que vamos analisar no vídeo de hoje, estudando um artigo publicado no Cadernos Nietzsche sobre isso e explorando também as vidas de ambos esses personagens históricos, inaugurando um novo quadro do canal intitulado, por enquanto, Anedotas sobre Filósofos. Até eu pensar um título melhor. Apesar de suas origens e trajetórias distintas, Dom Pedro e Nietzsche tinham bastante coisas em comum. Ambos eram figuras altamente intelectuais e tinham um grande amor pelo conhecimento. Dom Pedro II era um monarca. Ele era membro da aristocracia, que Nietzsche admirava enormemente. Embora não pegue bem conversar sobre isso com os nietzschianos de esquerda de hoje em dia, a gente vê isso por toda parte na obra do próprio Nietzsche. Uma exaltação ao militarismo, à guerra e à monarquia. Politicamente, Nietzsche era um aristocrata. Como filósofo, nós podemos admirá-lo, mas também não podemos jogar para debaixo do tapete os seus deslizes. Dom Pedro II tinha um interesse amplo nas artes e nas ciências, sendo ele próprio um fotógrafo. Nietzsche, por sua vez, era esse filósofo profundamente envolvido em questões estéticas, culturais e religiosas. Além disso, os dois tinham um interesse em comum pela cultura alemã. Dom Pedro II visitou a Alemanha em suas viagens e apreciava a música e literatura alemãs. Nietzsche, sendo alemão, que não gostava tanto, para falar a verdade, da Alemanha do seu tempo e no que ela estava se tornando, mas ainda assim admirava a cultura alemã de outros tempos, como do classicismo de Weimar. Ele também fazia parte desse cenário cultural. Inclusive, eles se encontraram mais de uma vez. A primeira delas em 1876 em Bayreuth, que foi onde Richard Wagner sediou o seu grande festival de música, que era não apenas uma espécie de promoção do seu estilo e da sua obra de arte total, da sua forma de reconceber a ópera, assim como uma tentativa de salvar a música e as artes da guinada comercial e de ser sugada pelo que a gente convencionou chamar de indústria cultural, que eles já estavam vendo acontecer naquela época, a comoditização da música e da arte. Dom Pedro II era um dos grandes patrocinadores, um dos patronos, um dos mecenas desse grande evento. Entretanto, é digno de nota que nesse período a relação entre Nietzsche e Wagner, que tinha sido uma relação muito próxima, muito fraternal, quando eles se conheceram, o Nietzsche como esse jovem professor de filologia e totalmente versado na cultura clássica e em música, estava começando, iria descambar em um rompimento posterior, por conta das propostas claramente ideológicas e autopromovedoras, autopromotoras de Wagner, incluindo aí os seus discursos antissemitas, que Nietzsche totalmente abominava. E isso vai ser algo relevante para uma outra parte dessa história. Ambos tiveram uma convivência muito curta com seus respectivos pais. A convivência entre Dom Pedro II e seu pai, Dom Pedro I, foi relativamente curta. Dom Pedro II nasceu em 1825 e seu pai abdicou do trono do Brasil em 1831, quando Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Após a abdicação, Dom Pedro I voltou a Portugal, onde morreu em 1834. Portanto, a convivência direta entre pai e filho durou até os 5 anos de Dom Pedro II. Friedrich Nietzsche teve uma convivência ainda mais curta com seu pai. Nietzsche nasceu em 1844 e seu pai, Karl Ludwig Nietzsche, morreu apenas 5 anos depois, em 1849. Eles conviveram nessa casa aí, onde Nietzsche nasceu, ao lado da igreja do pai, que era pastor, onde Nietzsche foi batizado, que eu visitei, e onde Nietzsche está, por sinal, enterrado, junto com a sua irmã. E é por isso que eu estive lá. Você pode saber mais sobre a minha visita assistindo ao meu vídeo gravado na casa do Nietzsche, que está aparecendo aí em cima no card. A perda do pai teve um impacto profundo na vida de Nietzsche e
influenciou a sua obra. Em seu artigo sobre esse possível encontro, Geraldo Dias incorpora as fontes que o teriam sustentado e influenciado tantos historiadores a escrever sobre ele. Cronologicamente, a primeira versão publicada da história aparece numa revista austríaca, Neues Wiener Journal, datada de 17 de junho de 1912, publicada anonimamente, no texto intitulado Nietzsche und der letzte Kaiser von Brasilien, no qual lemos: um dia o poeta do Zaratustra atravessara os Alpes tiroleses. Em uma estação de embarque encontrou um homem robusto de ombros largos que, pelos hábitos e pelo sotaque, parecia pertencer a um país exótico. O estrangeiro puxou conversa com Nietzsche. Aquele homem reservado, graças ao fascínio da interessante personalidade do brasileiro, abriu-se e ele, que sempre foi dos desconhecidos, tomou confidência com o estrangeiro, do qual não conhecia o status. O imperador ofereceu ao filósofo um lugar no seu vagão. Os dois empreenderam viagens sobre as montanhas e Nietzsche considerou aquelas horas entre as mais interessantes de sua vida. Na estação sucessiva, Nietzsche desembarcou enquanto seu companheiro prosseguiu viagem. Ele pediu informações a um funcionário sobre o nome daquele senhor que, a julgar pela reverência que todos lhe demonstravam, havia de ser um dignitário espanhol de alto nível. E não ficou menos surpreso ao saber que havia conhecido o imperador do Brasil. Vamos ler agora os comentários de Geraldo Dias a esse primeiro relato. O estranho aqui é tratar-se de um texto anônimo. Estranho porque, conforme a versão escrita por Maurice Prozor, datada também do ano de 1912, a história do encontro entre Nietzsche e Dom Pedro II fora transmitida a ele pela irmã do filósofo. Quem poderia ser o autor do texto anônimo? Como teria tomado conhecimento da história? Em que pese o anonimato, de certa forma, esta versão poderia ter partido de Elisabeth. Para quem não conhece, Elisabeth Förster Nietzsche foi a irmã perversa, se podemos dizer assim, do filósofo. Uma pessoa extremamente alinhada com as intenções de supremacia germânica do final do século XIX, que mais tarde se aproximaria do círculo de Hitler, inclusive daria com Hitler no poder. Ela só morre em 1935 e o Hitler atende o seu funeral. Ela daria, pouco antes, o cajado, a bengala do filósofo para o próprio Hitler. E em vídeos do período da Segunda Guerra, em que Hitler é visto nos Alpes com uma bengala, tudo indica que aquela é a bengala do Nietzsche. Bom, de qualquer jeito, Elisabeth, antes disso, também já tinha vindo para a América do Sul, porque ela se casou com um outro antissemita e supremacista ariano que queria instaurar uma nova colônia, uma colônia chamada Germânia, no Paraguai. E ele faz isso, e ela o apoia, só que dá totalmente errado e ele se suicida. E ela retorna ainda mais amargurada e ressentida para a Alemanha. Inclusive, Bernhard Foster, esse antissemita suicida, conheceu o Nietzsche durante o período que as relações com Elisabeth estavam se aprofundando. E os dois tinham uma relação muito péssima, assim. O Nietzsche detestava estar no mesmo lugar que ele, mal trocavam olhares. Elisabeth depois ficaria conhecida por tomar posse do conjunto do espólio do Nietzsche, depois que ele entra na insanidade a partir de 1889 e fica os últimos 11 anos da sua vida sem lucidez. Então, ela que assume com a mãe, por um período do tempo, o cuidado do filósofo e até recebe visitantes para ver o seu excêntrico filósofo louco que estava ficando famoso depois da morte, ela modifica a obra do Nietzsche, ela tenta arianizar a obra do Nietzsche. E por isso Nietzsche, por anos, décadas, foi muito mal visto no Ocidente, até porque isso estava totalmente alinhado com o projeto nazista. O conceito do Übermensch, o conceito do além do homem foi totalmente nazificado, muitas coisas, a vontade de poder foi nazificada. Inclusive, a obra A Vontade de Poder não é uma obra do Nietzsche. Ele até pensou numa obra com esse título, mas não veio a desenvolvê-la completamente e publicá-la. Mas a Elisabeth pegou fragmentos do espólio e juntou-os em uma obra que foi publicada como um nome Vontade de Poder. Essa obra se comercializou bastante e
Foi por ela que o Nietzsche ficou muito conhecido também no Ocidente, e é nela que há muitas sugestões nazistas, né, proto-nazistas, que você encontraria na obra do Nietzsche, que foi, em pessoa, alguém que sempre se pronunciou contra essa tendência de supremacia ariana. Ele via como um fruto do ressentimento, uma covardia existencial, e o antissemitismo, que foi um dos motivos do seu rompimento com Wagner. Essa não foi a única versão que começou a circular. Teve uma que foi colocada em circuito logo depois, de autoria de um tal Maurice Prosor, um escritor francês. Geraldo Dias escreve: no longo ensaio dedicado a Joaquim Nabuco e à cultura brasileira, Maurice Prosor destaca a atuação de Nabuco pela causa abolicionista e afirma que o ideal que convinha ao seu generoso coração não era o mesmo que seduzia a sua alma de artista, subjugada pela figura prestigiosa do sábio coroado que reinava o Brasil. Nesse sentido, descreve o curioso episódio. Observe-se Dom Pedro, o mais pronto voluntário a ouvir os ensinamentos de Nietzsche sobre a raça dos mestres e a formação do surhomme. Um dia, atravessando o Tairol, o autor de Zaratustra encontra, em uma estação, um viajante de barba branca, de traços marcantes, de falar exótico. E ele que fugia dos desconhecidos se sente logo fascinado pelo grande velho de porte comunicativo, às vezes autoritários e benevolentes. O artista, em Nietzsche, foi de início seduzido, em seguida o filósofo, na medida em que a conversa se torna mais acentuada. Assim, prontamente o interlocutor lhe oferece, para continuar, um lugar em sua cabine, e a recalcitrância usual de Nietzsche se dissipa e ele se deixa tomar pelo charme do sábio do além-mar, que não se lhe revela e que, de sua parte, parecia encontrar prazer especial neste encontro. Eles se separam na parada seguinte e Nietzsche, que desce na localidade, enquanto seu companheiro prosseguiu seu caminho, pergunta ao nome do estrangeiro, que ele considerou ser um personagem de caráter e expressão respeitável. Então o senhor não sabe que esse é o imperador do Brasil, responde particularmente espantado o guarda do posto ao vê-lo seguir o imperador, sem saber com quem havia viajado. Cito um curioso episódio que me contou a senhora Förster Nietzsche pelo valor simbólico deste encontro, sob os Alpes, de dois seres de elite que encarnam o ideal que carregam em mente. Porém, ainda há uma segunda tendência na personalidade de Dom Pedro II. Da mesma forma, com efeito, que Nietzsche, tão refratário que ele foi, subjugado, sem nele ver outra coisa senão um homem de alta cultura, de humor irresoluto e porte nobre, ninguém que gravitou em torno do imperador percebeu a ascendência, sem dúvida, por assim dizer, da personalidade com quem estavam lidando. De bom grado se deu a interação. Geraldo Dias comenta: esta versão do encontro entre Nietzsche e Dom Pedro II, narrada pelo Conde Prosor, como era conhecido, a ele transmitida por Elisabeth Förster, assemelha-se muito com a versão anônima, mas diverge daquela que Elisabeth Förster irá expor na pseudobiografia dedicada ao irmão. No Brasil, repercute primeiro a versão de Maurice Prosor, ainda no mesmo ano de 1912, mais precisamente a 12 de outubro, numa revista semanal carioca, aqui. Bastante conhecida à época, a Fonfon, encontra-se, de forma livre e indireta, a transcrição traduzida de trechos do texto de Maurice Prosor. O recorte transcrito omite a origem da história. Já a versão escrita de Elisabeth Förster, publicada no livro Der Einsame Nietzsche, de 1914, é precedida pela transcrição de um trecho de uma carta que Nietzsche enviara a Erwin Roeder, na Suíça, datada de 28 de agosto de 1877. Quando há alguns dias entoei no meu íntimo o meu hino à solidão, tive de súbito a impressão de que não gostavas da minha música e pedias energicamente uma canção à solidão a dois. Na mesma noite toquei uma, do melhor modo que pude e de tal maneira que todos os anjos teriam podido escutar com prazer, particularmente os anjos humanos. Mas isto se passou numa sala escura e ninguém escutou. Elizabeth interfere exatamente nesse trecho da carta para acrescentar: a observação de meu irmão de que suas fantasias ao piano não teriam sido escutadas baseava-se num erro. Soube-se mais tarde que o ouvinte muito curioso se achava à porta aberta de manso. Era Dom Pedro, imperador do Brasil, que teria ficado profundamente comovido com a miraculosa execução. No dia seguinte, ambos se encontraram numa ascensão comum, sem que meu irmão tivesse a menor ideia de quem se tratava. O desconhecido exprimiu a meu irmão seu agradecimento pela esplêndida execução
e a isto se seguiu longa e interessante palestra. Só depois de se terem ambos separado, foi que meu irmão soube quem era o desconhecido, tratado por todos como observava com tanto respeito. O que acontece é que quando esses rumores e esses relatos em fontes europeias chegam no Brasil, aqui no Rio inicialmente, e começam a aparecer na imprensa brasileira, aqueles que eram a favor da monarquia, assim como hoje monarquistas brasileiros que são muito expressivos, porque comparativamente falando com outros países, eles ainda enxergam nisso uma forma de exaltar o caráter de Dom Pedro como um grande erudito, à altura da maior intelectualidade de seu tempo. É uma coisa que ajuda na imagem que eles querem divulgar, tanto do imperador, do último imperador, como da monarquia. Isso tanto naquela época, da primeira metade do século XX, após a monarquia, quando estavam escrevendo, no ocaso, né, desse regime que eles prezavam, os pós-monárquicos naturalmente vão ter certa receptibilidade afetiva com essa história. Aqui vai, por exemplo, um relato de Alfonso de Toné, que aparece no artigo A Formação Intelectual de Pedro II. Recordarei aqui, apenas a título de curiosidade, pouco conhecido depoimento sobre a impressão imediata causada pela cultura do imperador, depoimento da mais sabida importância, por partir de um dos mais justamente célebres dos nossos contemporâneos, Frederico Nietzsche. Estava o famoso criador do super-homem numa pequena estação da Áustria, quando passou o trem em que devia embarcar para fazer pequeno percurso. Enganando-se, foi ter acerto o vagão de luxo. Verificando o erro e notando que o carro estava ocupado por alta personalidade, acompanhada de grande séquito, quis retirar-se o pensador, mas teve logo o mais amável convite do ilustre viajante a que se sentasse. Não tardou que este o interpelasse, e dentro em pouco estivessem os dois encerrada conversa. Uma hora mais tarde descia Nietzsche na estação de seu destino e, absolutamente entusiasmado, indagava da identidade do interlocutor. Soube então surpreso que se tratava do imperador do Brasil. Muito e muito falou acerca do imprevisto encontro, literalmente fascinado pelo espírito do soberano, impressionado ao último ponto com o que dele ouvira. Longos anos após a morte de Dom Pedro II, trouxe este fato a público o conde de Prosor, o conhecido e entusiasta propagandista da obra de Ibsen. Ouvira da viúva de Nietzsche a narrativa curiosa. Ele está confundindo viúva por irmã, e Geraldo Dias comenta isso. Além de confundir irmã com viúva, Afonso de Toné encontra nessa anedota o mote que precisa para rever o projeto nacionalista do imperador e exaltar as suas qualidades de erudito. Bom, antes de abordarmos as referências que Nietzsche faz ao Brasil no seu espólio e na sua obra, convém já imaginarmos o que pode estar acontecendo aqui. Elizabeth estava ávida por tudo que pudesse enriquecer o legado do seu irmão e o que ela estava fazendo dele, né? Que não era exatamente o que o Nietzsche defendia. Então, qualquer comentário, qualquer conversa podia ser uma oportunidade para engrandecer o filósofo. Então, ela podia ter ouvido de alguém, eles estiveram nesse mesmo lugar, tem essa carta anônima aqui que diz que eles se encontraram num trem, isso é verdade? E ela confirmar, sim, isso é verdade. Por isso que o Prosor diz que recebeu essa informação da própria Elizabeth em uma carta. Mas Elizabeth é conhecida por falsificar as coisas, então será que ela daria tanta atenção assim a um detalhe que podia servi-la tão facilmente? Por que não simplesmente dizer sim, aconteceu? Para ela, com o jeito que ela lidava com as coisas, parece ser uma escolha muito fácil. Além disso, os relatos são conflitantes, porque eles mostram que Nietzsche ficou muito entusiasmado com aquilo, foi uma conversa incrível. E a gente vai ver que isso não aparece nas suas cartas. E quando Nietzsche geralmente ficava entusiasmado com as coisas, ele não parava de escrever, e encheu o saco dos seus poucos amigos com a coisa. Então, seria estranho. Ele que não era apreciado como músico, ainda hoje não é, ter tido a honra de ser elogiado pelo imperador do Brasil, quando ele estava lá sendo cortejado com um séquito de 17 pessoas no hotel, e não escrever sobre isso para ninguém, né? O cara estava tocando uma música que se chama Hino à Solidão, e não ia escrever o elogio do imperador. É um pouco estranho, né? Muito estranho. Além disso, o próprio Dom Pedro não faz referência a isso, mas isso é mais compreensível porque
Nietzsche não era famoso. O Nietzsche ele só vai ficar famoso depois da morte dele. Então, não tinha por que ele escrever, a menos que escrevesse, encontrei um excêntrico alemão de bigodes grossos. Vamos lá, então, ver como é que isso aparece nas cartas do Nietzsche. Surpreendentemente, de fato, no epistolário de Nietzsche, entre os anos de 1877 e 1888, encontram-se nada menos do que 5 cartas nas quais faz alusão passageira ao Brasil. Em 4 delas, discorre especificamente a respeito de Dom Pedro II. Faz ainda uma menção ligeira ao Brasil no livro Aurora. Numa carta datada de 1886, endereçada a Peter Gast, na qual descreve um de seus passeios pela Baía de Rapallo, nas cercanias de Gênova, Nietzsche alude a uma porção de floresta virgem tropical que nos carrega para longe da Europa, algo de brasileiro. Se nas cartas Nietzsche nos remete a Dom Pedro II e a paisagem tropical brasileira, a qual associava algo de longínquo, isolado e helênico, no livro Aurora, definitivamente, nos remete a um Brasil primitivo, extemporâneo. No aforismo 14 do livro, na qual tratava do significado da loucura para a eticidade do costume e para a moralidade cristã primitiva e moderna, ao listar as receitas necessárias para se tornar um líder espiritual reconhecido como feiticeiro entre os indianos, o santo medieval entre os cristãos, o Angekok da Groenlândia, chama de pajé, em pajé, o líder espiritual das tribos indígenas localizadas em terras brasileiras. Especificamente sobre Dom Pedro II, a primeira carta em que faz referência a ele fora escrita a 7 de agosto de 1877, de Rosenlaubad, na Suíça, onde estava de férias. Enviada à sua irmã, nela relata: aqui no hotel estavam também o imperador e a imperatriz do Brasil. 3 dias depois, com mais detalhes, Nietzsche escreve outra carta, agora endereçada à mãe, na qual afirma: além disso, aqui no hotel estava o imperador do Brasil, acompanhado por 17 pessoas. No dia 10 de agosto de 1877, torna a escrever outra carta à irmã. Nela, assevera: o imperador e a imperatriz do Brasil estiveram aqui no hotel. Tá bom, Nietzsche, nós já entendemos. A quarta e última referência a Dom Pedro II data de 6 de janeiro de 1888, presente na carta enviada de Nice a Peter Gast. Nela, conta ao amigo que na quinta-feira passada fiz a minha primeira visita a Monte Carlo para assistir a um concert classique, no qual também estava presente o imperador do Brasil. Assim, portanto, nem a obra nem o epistolário de Nietzsche oferecem provas de que tenha efetivamente se encontrado e conversado com Dom Pedro II. As cartas poderiam assentir que sua vida e a dele, de passagem à distância, se cruzaram 3 vezes. Primeiro em Bayreuth, no ano de 1876, depois no verão de 1877, em Rosenlaubad, na Suíça, em que pese o emprego do verbo no passado estava, para se referir à presença de Dom Pedro II e à dificuldade de aproximação para o encontro e diálogo, estando o imperador acompanhado por 17 pessoas. Por fim, estiveram no mesmo concerto de música, no dia 5 de janeiro de 1888, no Teatro de Monte Carlo, na Itália. Que conclusões nós podemos tirar disso tudo? Provavelmente, eles não conversaram e muito menos se aproximaram amigavelmente em uma viagem de trem. Possivelmente estiveram no campo de visão um do outro, uma vez que frequentaram os mesmos lugares, ao menos em 3 ocasiões. Mas Bayreuth era um negócio gigante, então pode ser que ele estava num canto e o imperador estava no outro. De qualquer forma, Nietzsche teria escrito sobre um encontro mais afetivo com o imperador do Brasil, tão apaixonado pelos valores da monarquia que ele era. Também encontramos motivos plausíveis para isso ter sido uma falsificação, como o fato de Elizabeth ser famosa por falsificar as coisas relacionadas ao seu irmão e estar no controle delas à altura do primeiro relato anônimo, que pode muito bem ter sido escrito por ela, assim como o interesse de nacionalistas brasileiros, apoiadores da monarquia, de espalhar esse encontro sem sequer questionar a sua veracidade, porque ele era benéfico para a sua causa. Então, isso tudo nos rende um cenário plausível de que esses encontros não renderam nenhuma conversa entre eles. Muito embora eles podem ter estado no campo de visão um do outro, talvez até no máximo se cumprimentado. De outro modo, isso apareceria em outras fontes, como o próprio espólio do Nietzsche ou do Dom Pedro.
A partir do início da circulação dessa história em 1912, ela passa a se espalhar facilmente como um meme, e aí é mais difícil controlá-la. As pessoas que querem que ela seja verdadeira vão publicá-la, vão espalhá-la, e as pessoas que não querem vão investigar, e os historiadores neutros também vão investigar, e por isso muitos historiadores depois denunciaram as falsificações, até historiadores brasileiros e estudiosos da cultura, como Sérgio Buarque de Holanda, denunciaram as falsificações de Elizabeth. Ernesto Feder, que era um europeu que veio para o Brasil, também vai questionar esses relatos e vai negar essa história, que foi anteriormente confirmada por outros historiadores que estavam escrevendo logo na esteira dos acontecimentos e que cometem vários enganos, como por exemplo Pedro Calmon, e por isso que ela aparece até em livros de história. Sem falar que nas biografias mais recentes do Nietzsche, estou com 3 delas aqui, o que aparece sobre o Brasil é simplesmente a mesma coisa das cartas. Nietzsche contando que o imperador estava lá, e nada mais. Muito obrigado por assistir. Comente aí que histórias e anedotas você gostaria de ver nesse quadro do canal. Comente se você gostou da ideia. Engaje o canal, deixe seu like. Torne-se um membro para fazer o meu curso Nietzsche. Assista ao maravilhoso filme brasileiro Dias de Nietzsche em Turim, com o grande ator Fernando Eiras, quem eu conheci e entrevistei em um vídeo aqui do canal. E eu espero te ver em breve.